Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, bastante gente me pediu e pra ser sincera, ele já estava planejado de ser gravado desde que eu comprei os cadernos. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficaram os meus cadernos inteligentes no final do semestre de enfermagem. Só para contextualizar vocês, eu tô no terceiro semestre de enfermagem, que é o equivalente ao começo do segundo ano. Eu comprei 2 cadernos de disco. Depois eu vou mostrar direitinho a marca pra vocês, a capa, como que foi o refil que eu comprei. Eu tô tendo aula 100% presencial, eu vou todos os dias pra faculdade. Ano passado, quem me acompanhava sabe que eu usei fichário porque eu tava no EAD. Ano passado eu tive aula 100% EAD, depois o ensino foi híbrido, mas eu não chegava a levar o fichário pra faculdade. Então esse ano, como eu ia todos os dias, o fichário era um pouco pesado, não cabia direito na bolsa. Então eu acabei trocando pelo caderno inteligente, pelo caderno de disco, e foi de verdade a melhor escolha que eu fiz. Eu não me arrependo, vale super a pena o investimento. A qualidade é ótima. Gente, eu sou a maior defensora do mundo do caderno de disco. Eu sou apaixonada e nunca mais vou usar outro tipo de caderno, só o de disco. E eu vou mostrar pra vocês como que eles ficaram. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Gente, esses foram os meus cadernos do semestre. São cadernos de disco. Eu fiquei realmente muito apaixonada por eles. Eu comprei eles em sites separados e eu vou deixar o link certinho pra vocês. As capas eu comprei pela Shopee, essa médica leitora e papelaria UAU. Eu indico bastante, as capas são muito boas, muito resistentes. Os dois são da mesma marca, as capas. Elas são bem resistentes, feitas de papelão, elas não amassam, não estragam. Eu gostei muito da qualidade, você tem como trocar a capa. E também tem os discos que eu comprei pela NotMe, também pela Shopee, mas eles têm o site oficial deles. Esse daqui é o modelo dourado com glitter. E veio junto com o elástico, que também é o dourado com glitter. Ele é a coisa mais linda, eu achei que deu um charme a mais no caderno. Esse daqui é o meu preferido, eu gostei muito dele. Esse daqui eu também gostei bastante, mas aquele ali é o xodó da minha vida. Ó, o elástico dele é rosa simples. E o elástico, o disco, é rosa com glitter. Também achei que deu um charme a mais no caderno, ficou uma graça. Quanto às folhas, eu tenho 2 tipos de refil. Ambos são da NotMe, que eu comprei pela Shopee, junto com os discos e os elásticos. Eu tenho o refil pautado de 90 gramas. E o refil liso, também da NotMe, de 90 gramas. São folhas muito boas. A caneta não fica passando para trás, não fica transferindo. Ela é bem grossinha e eu indico muito. Fora que no semestre eu também tive a ajuda dessa pasta sanfonada, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos, porque eu adoro ela. Eu deixei aqui separado nas sanfonas, nas divisórias, uma para mapas mentais, uma para primeiro semestre e pro segundo também, porque eu estava em outra faculdade, e pro terceiro semestre, que eu já estava nessa faculdade que eu estou atualmente. Deixei já alguns resumos que eu precisei entregar para os professores, então eu deixei armazenados aqui. E depois, em outro vídeo, em outra oportunidade, eu mostro direitinho pra vocês. Mas essa pasta aqui também me ajudou bastante durante o semestre. E quando ele acabar, são esses resumos que eu vou pôr aqui dentro e continuar usando esses cadernos. Primeiro eu vou começar com o caderno que eu menos anotei coisas, que esse caderno eu levava pra faculdade de segunda e terça-feira. Ó, abrindo aqui tem essa capa que eu fiz com vocês em um vídeo, em um vlog durante o estudo de um final de semana. Escrito enfermagem e com várias coisinhas de enfermagem. Aí, virando nessa página, eu tenho aqui atividades para fazer. E eu sempre colava um post-it com os resumos, atividades que eu precisava fazer da matéria. E depois, quando eu fazia,
eu retirava o post-it. Inclusive esse daqui eu já fiz, então eu vou retirar. Aí aqui eu tenho essa bolsinha plástica, que dá pra colocar papel. E aqui eu coloquei os meus horários com os professores e as matérias de segunda e terça-feira, que eram os dias que eu levava esse caderno. Então, das 19 às 8h50 eu tinha aula de nutrição e dietoterapia. Isso na segunda-feira, né? Eu tinha o dia inteiro de segunda-feira de nutrição e dietoterapia. E na terça-feira eu tinha o dia inteiro de epidemiologia e bioestatística. Aqui eu tenho uma parte com adesivos que eu já usei bastante para decorar as minhas coisas. Esses adesivos vieram juntos com os discos e com os refis das folhas da marca Not Me. Aqui eu tenho os meus dados. Aqui eu tenho o planejamento anual, mas eu deixei só o planejamento mensal. Aí eu tenho de todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí aqui junho, e aqui chega a parte do segundo semestre, que eu ainda não anotei nada. Eu quase não uso isso daqui, na verdade, eu tenho um planner, então eu quase não uso. Mas no próximo semestre eu queria usar mais. Aí chegando aqui, a gente tem essa divisória que eu fiz, de nutrição e dietoterapia. Deixei sinalizado com uma setinha aqui. Ó, aqui tem a outra divisória, pra ficar mais fácil de eu me localizar. E esses meus resumos eu faço na sala de aula, então eles não ficam tão bonitos esteticamente. Eu sempre faço só na sala de aula, porque eu não tenho tempo de fazer depois. A não ser que seja uma matéria muito difícil, que eu realmente preciso estudar pra caramba durante o final de semana. Então aqui esse resumo sobre nutrição, a introdução. Essa data aqui é dia 14 de fevereiro. Eu ainda não estava nessa faculdade. Eu comecei a fazer aula nessa faculdade, que eu pedi a transferência da minha faculdade anterior, no começo de março. Então essas matérias aqui, todas as matérias de fevereiro eu precisei pegar com a turma, com os professores, e eu estudei sozinha essas matérias. Aqui são os conceitos básicos de nutrição. Eu gostei bastante desse resumo, essa aula foi bem legal. Aí acabou aqui. Aqui já começa o resumo sobre avaliação nutricional. Essa matéria não tinha muitas coisas para anotar, mas quando era para anotar tinha bastante coisa. Aí de avaliação nutricional. Essa matéria aqui também é bem importante, de recomendações nutricionais, de macronutriente, micronutriente. Essa aula foi bem interessante, eu adorei essa aula. E essa aula foi a mais importante do semestre, que foi uma aula bem focada com a minha área da enfermagem, que seria a nutrição enteral, parenteral e oral. As sondas. Eu sempre faço, quando eu tenho oportunidade, desenhos assim que vão me ajudar a me localizar. Aqui atrás tá sem nada porque não tinha mais matéria. Então, eu acabei fazendo um mapa mental. Esse eu fiz em casa para estudar para uma prova dessa professora, que é um mapa mental de nutrição enteral. Achei que ficou uma gracinha, eu adorei esse mapa. Eu adoro estudar por mapas mentais. E aqui tem o estudo dirigido que essa professora passou. Estudo dirigido são resumos para as provas que as professoras passam. Elas fazem perguntas e a gente responde, e isso ajuda a gente a estudar para a prova. E acabou aqui. Foi só isso que eu anotei dessa matéria. Aí aqui chega a epidemiologia e bioestatística. Também é outra divisória, outra matéria. Então aqui, dia 8/2, também não estava na faculdade. Essa matéria aqui eu peguei depois. Essa matéria eu acho que foi a minha menos preferida do curso, porque tinha bastante cálculo e eu sou terrível com cálculo. Mas o professor é uma graça, então ele fazia valer a pena. Aí eu tenho esses resumos. Eu sempre aproveito a parte da folha que eu não usei. Ó, essa matéria aqui eu também não estava na faculdade ainda. Esse resumo também achei que ficou uma graça, eu adorei ele. Eu sempre faço meus resumos coloridos porque eu gosto bastante. Aí tem esse daqui. Esse que não cabia aqui no final, então eu pulei para a próxima folha. De gráficos e tabelas e epidemiologia descritiva. Foi só isso que eu usei desse caderno.
então sobrou bastante folha. Tem os refis aqui pautados e os lisos também. Então eu vou deixar para usar no próximo semestre. Esse daqui é o meu caderno preferido com as minhas matérias favoritas, então vale bastante a pena ver esse caderno. Começando aqui. Assim como o outro, tem essa capa que eu fiz no vídeo com vocês. Eu adoro essa capa, achei que ela ficou uma graça. Aí tem as coisas que eu precisava fazer também, assim como no outro. Inclusive eu já fiz também, mas eu vou deixar aí. O começo é assim como no outro. Aqui tem os horários, a pastinha plástica e os adesivos, que daqui eu ainda não usei nenhum, mas é igualzinho a cartela daquele caderno. Os meus dados. Aqui tem os meses do planejamento mensal. E aqui tem a primeira divisória, que começa farmacologia e toxicologia. Gente, eu tava morrendo de medo dessa matéria, mas eu amei com todas as minhas forças. Essa é a minha matéria que eu mais anotei coisas, então vocês vão ver aqui. Eu achei bem difícil, mas sério, me apaixonei. Primeira divisória. Eu fiz isso daqui com aquarela e depois eu só escrevi por cima com caneta preta. Aí eu tenho o resumo de farmacocinética. Não estava na faculdade ainda, então eu fiz em casa. Farmacodinâmica, também não estava na faculdade. Aí veio até aqui. Eu fiz esse resuminho aqui dos receptores beta-adrenérgicos. Eu gosto bastante. Foi uma folhinha que eu errei, então eu cortei ela e deixei assim pequenininha, achei que ficou uma graça. E eu usei muito esse resumo, ele foi bastante importante. Aí, essa foi a minha primeira aula na faculdade com o professor, farmacologia do sistema cardiovascular. Foi uma matéria bem extensa. Aí acabou aqui. Aqui começa fármaco no sistema cardiovascular, parte 2, que são as drogas vasoativas. Olha, eu sempre colocava post-it também, porque me ajudava com as informações importantes. Farmacologia da insuficiência cardíaca. Aí a parte 3 do fármaco no sistema cardiovascular, da hemostasia e trombose. Aí termina aqui esse resumo. Eu fiz um mapa mental sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que todo mundo da área da saúde que sabe que esse sistema aqui é muito importante. Então eu fiz esse mapa mental, que eu também gostei bastante. E aqui começa uma revisão, que é um estudo dirigido para minha primeira prova que eu tive. A prova valia 2,5, eu tirei 2,4, então eu fui muito bem na prova. E esse resumo inteiro foram de coisas que caíram na prova, eu precisei estudar tudo isso. Até aqui. Todas essas páginas foram um resumo que o professor passou pra gente bem na prova. Eu respondi todas as perguntas que ele passou até aqui, então eu fui muito bem na prova. Fiquei muito orgulhosa de mim. Aqui começa a farmacologia do sistema nervoso. Eu adoro esse resumo aqui, eu acho que ele ficou lindo. Aqui tem o gráfico do potencial de ação. Aqui tem um resumo que eu mesma fiz sobre os neurotransmissores, que a gente tá usando bastante, noradrenalina, dopamina, serotonina. Aí aqui tem os fármacos analgésicos. Ficou um pouquinho torto, mas mesmo assim eu gostei desse resumo, achei ele bastante importante. Esse resumo aqui, eu gostei bastante dele, fiz na sala de aula, bem rapidinho, com o professor correndo nos slides. Ó, ainda daquela
Aí o bloqueador neuromuscular, farmacologia do Parkinson. Eu adorei a farmacologia do sistema nervoso, mas eu preferi 1000 vezes a farmacologia do sistema cardiovascular. Eu achei mais interessante. Aí aqui tem os antipilépticos. Aqui os antidepressivos. Esse resumo eu gostei bastante dele. Eu sempre tive curiosidade para saber como os antidepressivos funcionavam e é maravilhoso saber como que as coisas funcionam. Ter a oportunidade de aprender sobre isso. Os antipsicóticos e a revisão para a próxima prova de estudo dirigido, né? Foi a prova de farmacologia, o professor passou e eu estudei sobre isso. Esse foi um pouquinho menor, eu grifava a parte mais importante. E nessa prova eu tirei 2.3. Também valia 2.5. Então veio até aqui. Essa parte eu acabei não aproveitando e ela me incomoda um pouco. Aqui tem o resumo do resumo disso daqui. Eu resumi tudo que tava aqui nisso daqui pra fazer a prova também, porque eu tava muito nervosa pra essa prova. Aí acabou aqui. E aqui começa a farmacologia da inflamação, que foi uma das últimas matérias que nós tivemos, ainda para a próxima prova, que eu vou fazer no dia 13, segunda-feira, 13 de junho, eu ainda não fiz. Aí veio até aqui a farmacologia da inflamação. Aí aqui a farmacologia do sistema respiratório. Veio até aqui. Essa parte aqui também tava me incomodando. E esse resumo aqui, gente, eu achei que ficou uma graça. Farmacologia do sistema renal, que são os diuréticos, né? Desenhei uma bexiga aqui com os rins menorzinhos, pra ficar a bexiga em evidência. Mesmo sabendo que os rins são um pouquinho maiores que a bexiga. Aí a farmacologia das arritmias cardíacas. Eu fiz esse resumo aqui. E esse sim foi o último resumo da matéria. Agora ele está vazio e já acabou o semestre, agora eu só preciso passar nessa prova e eu já estou aprovada para o 4º semestre. Aqui tem outra matéria que também foi o meu xodó, essa matéria de sexta-feira, Fundamentos e Técnicas Básicas de Enfermagem. Essa professora sempre pedia pra gente entregar resumos para ela. A gente fazia os resumos, entregava pra ela, ela corrigia e dava pontinho por isso. Aí aqui tem o resumo sobre a higiene da mão. Sobrou um pouquinho aqui. E aqui atrás também, porque como eu falei, eu entregava o resumo pra professora. Então ficava com ela e ela só devolveu no final do semestre. Aqui tem a auditoria em enfermagem. Pode ver que tá com visto da professora. Ela adorava os meus resumos, sempre elogiava, colocava um recadinho. Aqui também. Aí sobrou aqui. Aqui sobre os sinais vitais, eu também fiz esse resumo com vocês em um vídeo, o mesmo vídeo que eu fiz as capas para os cadernos. Eu gostei muito desse resumo e a professora também gostou bastante. Ele terminou aqui. E eu também fiz um mapa mental para entregar para a professora. Ela até complementou aqui MMHG da pressão. Aí aqui, cuidados de higiene e conforto para o paciente. Aí a professora colocou, parabéns pelas suas eternas criatividades. Gente, essa professora é o amor da minha vida, sério, eu gosto muito dela. Aí aqui tem o resumo. As posições anatômicas e cirúrgicas, né? E eu também fiz um mapa mental disso. Eu fiz um desenhinho para ficar mais fácil. Aí tem os decúbitos, essas outras posições que são bastante importantes para a área da enfermagem. Aqui tem um resumo sobre os curativos, também tá com visto ali em cima. Um resumo sobre feridas em forma de mapa mental. Essa aula eu também tinha aula prática nessa matéria. E, gente, eu fico dividida se a minha aula preferida era de quinta ou de sexta-feira. Eu amava as duas.
Aí aqui eu também fiz um resumo sobre tipos de curativos, que são semi-oclusivo, oclusivo, compressivo e aberto. As coberturas para colocar nos curativos. E acabou. Então aqui acabou a matéria desse semestre, dessa matéria. Mas aqui no final, vou mostrar pra vocês. Aqui no final desse caderno eu colocava alguns resumos que eu fazia, que me ajudavam bastante, mas que não eram de nenhuma matéria da faculdade em si. Então eu colocava aqui no finalzinho do caderno. Eu fiz um resumo sobre eletro, porque agora eu tô trabalhando em outro lugar. Eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre isso, mas que eu estou fazendo eletro, então eu queria aprender a ler. Então eu tô fazendo esse estudo por fora. Então tem um mapa mental de eletro, que é um exame cardiológico. Aí eu fiz esse resumo aqui também, de eletro, mostrando como que funciona. Mostrando como faz o exame, a posição dos eletrodos. Mostrando como que é um eletro normal e as alterações nomenclaturas cardíacas. Também fiz um resumo sobre o sistema nervoso parasimpático e simpático, os efeitos deles. Por exemplo, o parasimpático, ele contrai a pupila, mas o simpático, ele dilata a pupila, e isso tudo vai depender dos neurotransmissores, dos hormônios. E também aqui no final eu fiz um resumo sobre o sistema esquelético. Eu imprimi esses desenhos, pintei e nomeei todos para me ajudar. Agora eu já decorei todos os ossos do corpo. Sério, sério mesmo, eu decorei todos os ossos do corpo. Pode fazer chamada oral que eu vou saber todos os ossos. Membros superiores, o tórax e a coluna. Os ossos do crânio e todo o sistema esquelético. E aqui acabou o caderno. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem a capa do caderno, os discos, o refil. Eu indico bastante essas marcas que eu comprei. A qualidade é excelente. Eu comprei pra mim, comprei pra minha irmã também. Ela também gosta bastante do caderno de disco. Não se esqueçam de se inscreverem no canal se vocês gostam de mim, dos meus conteúdos. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações também para não perderem nenhuma novidade. Deixem um like e um comentário que me incentiva bastante e eu fico muito feliz de responder um por um. Também me acompanhem nas redes sociais que sempre estão na descrição do vídeo e eu também deixo passando aqui na tela. Eu tento postar um vídeo por semana e agora que eu vou entrar de férias da faculdade, eu vou conseguir gravar melhor, então eu tô me organizando para que eu traga mais vídeos, mas para isso eu preciso do apoio de vocês. Então, por favor, me apoiem, comentem os vídeos, compartilhem com seus amigos, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem.